aquele campeão da Jamile. Isso. Seus questionamentos está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. E o amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Deixa eu conectar o áudio, eu já comecei a transmissão, já pode. O Facebook tá cheio de problema esses dias. O seu? Não, já tem hora que eles... Geral, né? Não, mas já comecei a transmissão ali, já tá. É? Você quer que eu entre aqui no Face? Isso. Vamos ver como Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem, eu entendo teus questionamentos. Está doendo, estás sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Vamos lá. Tocando as melhores músicas. Para tocar o seu coração. Pensando em pintar a sua casa ou seu imóvel? Pensou Gildásio Pinturas em Geral. Solicite o seu orçamento pelo WhatsApp 011 99538 1056 99538 1056. Gildásio Pinturas em Geral. A Urgem e você. Juntos unidos por missões. Água limpa acumulada em latas, pneus e caixas d'água. O mosquito da dengue ataca. Nós vamos vencer essa batalha. Não deixe água acumulada em latas, pneus ou caixas d'água. Não dê chance para a dengue te pegar. Combater é preciso. Vamos vencer esta batalha. Dengue nunca mais. Febre, dores no corpo, manchas pela pele. A gente vence essa batalha e o mosquito da dengue perde. Semeando o Evangelho, aproximando homens de Deus. A Urgem convida você a se juntar a nós e fazermos muito mais nesta última hora. Já pensou em trazer até a sua igreja um profissional da saúde com custo zero? Isso é possível e a Ótica Visita vai te ajudar. Levamos profissional para fazer exame de vista sem custo, além de uma ótica móvel completa, com armações e as melhores lentes oftálmicas, com preços e parcelamentos acessíveis, sem contar nossa equipe de consultores óticos, para oferecer o melhor suporte. Ainda está na dúvida? Ligue agora e agende um horário com a Ótica Visita. WhatsApp 950334404. Estamos localizados na Rua Machado de Assis, 797, sétimo andar, no centro
centro de Osasco. Olá, galera, pensando em estudar e aprender um instrumento? É conosco mesmo. Nós somos da escola Clave de Sol Music, uma escola especializada em estudos de canto e instrumento. Na nossa escola você vai aprender aulas de violão, guitarra, de contrabaixo, de teclado e de canto. Nós estamos com uma promoção especial até dezembro. Isso em época de pandemia, no conforto da sua casa, no horário que você quiser, você pode estudar. Aulas totalmente online, uma vez por semana, duração de 1 hora. Um diferencial da nossa escola, nós também enviamos para você todo o conteúdo em PDF. Tem professores especializados para te dar total atenção no seu curso, trabalhando a sua dificuldade. Ligue e entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 980 16 9675. Aguardo você! Adote agora mesmo um missionário junto à Urgem. Participe deste avanço missionário. Ligue agora mesmo 011 3688 2663 ou mande um e-mail para relacionamentos@urgem.org. Está no ar pela Rádio Urgem, programa Entre a Gente. Apresentação, Pastora Céia. Muito boa tarde, minha gente, aqui que está ligadinho na Rádio Web Urgem, né? Até agora, desde as 8 da manhã, na companhia do pastor Moisés. Muito boa tarde, pastor. Boa tarde, Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, continue com esse projeto extraordinário, com esse programa maravilhoso que tem nos sustentado com fé, com oração. Amém? Queridos, eu tenho alguns pedidos de oração aqui, do 2º agrupamento do Batalhão de Bombeiro, aqui de Cotia, né? Pertinho aqui de Osasco, Cotia, que está sob o comando do Capitão Boros. Oração pela vida do Sargento Rafael, pelo Tenente Frahatio, né? E pelo Sargento Monteiro. Pela saúde desses homens que está à frente aí da companhia do Batalhão de Bombeiro. Eles estão enfermos, mas estão, com a graça de Deus, fervorosos na cura da sua enfermidade, né? Também temos a Luísa, uma querida amiga, a filha da nossa querida irmã Márcia, lá de Cotia, também pede oração por enfermidade. São pessoas que nós vemos orando, mas que a gente já está vendo uma melhora. Então a gente já ora com sentimento de agradecimento, que o Senhor já está fazendo, já está operando grande milagre na vida dessas pessoas, amém? Vamos orar. Você que está em casa também, curve seu coração diante da grandeza do nosso Senhor. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo, na sua alma, que você aproveite esse momento agora. Você tem o privilégio de aproveitar aqui conosco na Rádio Web Urgem para estar diante do trono da graça e clamar, suplicar pela urgência absoluta do nosso Deus. Ele tem pressa em nos ajudar, queridos. É nós entregarmos, nós envergarmos os nossos corações diante dele, que muito mais ele o fará. Amém? Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelas tuas imensas, pela sua soberana misericórdia, pelo teu amor. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus, Pai, que não somente nos ensina, nos endireita no caminho, mas o Senhor também é um Deus que age. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus que transforma, um Deus que pega o doente e cura. Um homem, Senhor, que está adoentado, que está possuído, que está sem rumo na vida, o Senhor dá direção, o Senhor encaminha, Pai. O Senhor tem poder, Senhor, no céu e no inferno. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder sobre essas vidas aqui citadas, Pai. Senhor, se essa irmã, essa pessoa que está na sua casa, no seu carro, que está, Senhor, ali
Pai, parou tudo o que estava fazendo para ir de encontro ao Senhor agora. Que tem, Senhor, também um filho que está distante da tua presença. Um filho que um dia, Senhor, foi obediente. Um filho que um dia foi, Senhor, submisso, Senhor, aos pais. E hoje se rebelou, Senhor, por influências más, que se rebelou com o calor da juventude, que está indo, Senhor, em direção, Senhor, das drogas. Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro, Senhor, do coração desta mãe. Vai ao encontro, Senhor, dessa oração desse pai, dessa mãe, Pai. Recupera esse jovem, recupera, Senhor, esta pessoa, em nome de Jesus. Esse adolescente, Pai. Pai eterno, nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que age, um Deus, Senhor, que através de nós e sobre nós o Senhor tem poder, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, flui, Senhor, com as misericórdias do céu. Flui, Senhor, com as grandiosas bênçãos divinas, Pai, com a tua operação majestosa sobre a vida, sobre o corpo, sobre a saúde dessas pessoas. Seja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Ah, minha linda, minha querida, nesta tarde eu gostaria muito que você refletisse comigo no Evangelho de Marcos. Nós vamos estar aqui ministrando sobre o silêncio de Deus. Quem de nós um dia não passou, não vivenciou momentos que parecia que o céu está blindado? Nós jejuamos, nós oramos, nós buscamos a presença do Senhor e nada acontece, e tudo continua a mesma coisa. Queridos, eu gostaria muito que você juntamente comigo, pensasse esse aparente silêncio de Deus. Se você está vivendo um momento assim, um momento que parece que Deus não está ouvindo, um momento que parece que Deus não está preocupado com os seus problemas, preocupado com a sua vida, eu gostaria muito de te convidar para ir comigo na leitura da palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo Cristo. O Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Amém? Estamos com um pequeno probleminha técnico. Alô? Amém? Sim. Vamos ler comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir dos versos 35. Acho que todos, conhecem essa passagem. É aquela passagem onde Jesus acalma uma tempestade. Vamos para a leitura, vai até o versículo 41. É uma leitura que vai despertar-nos, para a grandeza do Senhor, Quando a gente pensa que o Senhor está em silêncio, na verdade o Senhor está agindo. Vamos comigo. Marcos capítulo 4, verso 35. A palavra do Senhor diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sob um travesseiro.
Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Aleluia, Senhor! Queridos, amados, meus amados irmãos, queridos ouvintes, uma coisa é muito certa. 4 pontos na guisa introdutório. As tempestades, elas vêm para todos nós. Amém? Não tem jeito. Como é que não tem desfé? Não tem jeito. A tempestade, ela vem para todos. A vida, vocês sabem muito bem que a vida não é indolor, né? A vida, a gente não passa por ela blindados, né? Dos problemas. A vida não acontece num parquinho de diversão, não. Não, a vida nossa não se desenrola, a nossa história não se desenrola numa colônia de férias. A gente romantiza muito a vida, né? Eu acho interessante que logo no casamento, no início, não é? A gente diz assim: felizes para sempre. A ideia é boa. Mas vai haver tempestades, vai haver temporais, vai haver ondas grandes, vai haver problemas, não é? E todos nós enfrentamos a luta, não tem jeito. Então a tempestade, ela é para o rico e é para o pobre, ela é para os grandes e para os pequenos. A tempestade, ela é para os doutores e também para aqueles iletrados, né? Para aqueles que não são cultos, né? É para os crentes e também é para os descrentes. É para aqueles que creem em Jesus Cristo e também para aqueles que não creem nele. É impossível viver e não enfrentar luta, provação, não passar por ventos contrários, sem enfrentar os mares revoltos da nossa vida. É impossível. É impossível. Todos nós enfrentamos e ninguém vive a sua história sem enfrentar, né, os intempéries da vida. O segundo ponto é que o primeiro, a tempestade é para todo. O segundo é que ela vem de repente. Quem espera a tempestade, gente, ela não bate na porta, não. Ela vem de supetão, ela vem de súbito, não é? Elas não mandam recado. E aqui, nessa passagem, o local onde foi essa tempestade, os passageiros, né, que estavam dentro do barco, eram pessoas que conheciam cada metro quadrado daquele lugar. Eles cresceram em volta do mar da Galileia, né, do lago Tiberíades, que ali é um mar de águas doces. A gente pensa que, quando fala mar, pensa que é água salgada, mas era era um lago, na verdade. Grande, ele tem 21 quilômetros de comprimento, esse lago, e ele tem 14 quilômetros de largura, não é? Ele está 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E aí, em volta deste grande lago, existem montanhas, né? Que a mais alta dela tem até gelo no cume. Então ela está emboscada, encurralada, esse lago, por montanhas. Então, quando vem um fenômeno, de vez em quando desce esse vento, né, dessas montanhas, e fica encurralando ali
batendo nas montanhas, e ela começa a revoltar as águas daquele lugar, não é? E isso vem de repente. Só que aqueles homens, eles estavam acostumados com aquela região, não é? O sol pode estar a pino ali. Os ventos que chegam ali, de repente, se forma essa tempestade, sacode, escurece tudo. E é bem provável, pastor Moisés, que foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Esses ventos desceu daquelas montanhas, daquele cume, o gelo, né? O calor e o gelo. Começou a brigar com aquele barquinho simples, aqueles meninos, né? Aqueles pescadores, aqueles homens. Começou a sacudir, revoltar essas águas. Essas águas começaram a entrar para dentro do barco, não é? E assim, gente, foi de repente. É assim que as tempestades da nossa vida também. Ela chega de repente, não é? Às vezes a gente tá vamos levar o filho para a escola, numa rotina comum, na rotina normal. De repente, um acidente pode acontecer, né? Um filho obediente, como nós oramos aqui no início, né? Um filho obediente, um filho ordeiro, um filho responsável, né? Um filho que sempre está ali submisso aos seus pais, aos seus professores. De repente, do nada, aquele comportamento estranho dentro da casa, não é? A mãe começa a falar: quem é esse? Você daí engoliu meu filho? Quem é esse? E aquele espírito de rebeldia se levanta, né? Você não sabe de onde aconteceu. Talvez foi daquelas amizades que vinha minando, né, o coração desse jovem, desse adolescente. E esse adolescente, ele começa a partir, né, pro enveredar o caminho das drogas, da maledicência, das más companhias. E isso vem de repente. A mãe e o pai ficam assustados com aquilo. De repente, o furacão começa a chegar de repente na casa. Outra certa vez, o exame de rotina, que você está acostumado a fazer aquele exame. De repente você vai para o hospital, vai lá no consultório, faz o mesmo exame de rotina. E ali você tem um diagnóstico fatal. A sua vida muda a partir daquela fala daquele médico. Quem de nós um dia não passou por uma grande advertência dessa, um grande furacão desse, né? Nas nossas vidas. Ou aquele casamento estável, querido. Aquele casamento que o esposo e a esposa, todos olham para ele e sabem que ali é um casamento feliz, fiel, amoroso. Um casamento já de 20 anos, 25 anos, estável. E acontece um acidente de percurso, né? E ali inicia um colapso dentro do casamento. De repente, é assim os problemas da vida. De súbito, repentinamente, é assustador. E como nós agimos, como nós enfrentamos. Então, primeiro, a tempestade vem para todo mundo. Segundo, a tempestade vem de súbito, ela não avisa. E terceiro, as tempestades, elas não são administráveis, elas são inadministráveis. Nós não temos o controle dela. Esses pescadores cresceram ao redor desse lago, conhecia cada metro quadrado desse lago. Certamente já passou ali por perigos semelhantes, né? E superaram. Mas naquele dia, toda a experiência, todas as suas estratégias, todo o conhecimento não adiantou. O mar se revoltou, se levantou contra eles, chacoalhando aquele barco de um lado para o outro, sacudindo eles, o coração deles e aquele barco, e indo quase a pique, não é? E não tinha mais nada o que fazer. Não tinha mais nada o que fazer. É assim também a nossa vida. Não tem mais o que fazer. As coisas fugiram do seu controle. Tem hora que você quer ir pra frente e você vai pra trás. Você engata a primeira e o negócio vai de ré.
Você vira de um lado, vira do outro e não tem solução. Você rodopia sobre o problema, não vê saída. Às vezes os problemas são humanamente inadministráveis. Isso acontece, amados, comigo, com você. Mas há, pastor, um consolo glorioso. As tempestades podem muito bem ser pedagógicas, não é? Nós cremos, queridos, num Deus soberano, que governa todas as coisas, tem autoridade sobre todas as coisas, no céu e no inferno. Nós cristãos que tememos a Deus, que somos crentes em Jesus Cristo, nós não acreditamos na sorte e no azar. Nós não acreditamos no olho gordo. Nós não acreditamos no determinismo cego. Nós não acreditamos no feitiço, na feitiçaria. O feitiço, amados, não atinge a vida de um crente. E o que eu quero dizer com tudo isso? Pra gente ir pro texto. É que cremos que a nossa vida está na mão de um Deus que está sentado num alto e sublime trono. E Ele tem a história da nossa vida em sua poderosa mão. Amém? É Ele quem governa a nossa vida. Não há acaso para nós, querido. Você não nasceu nessa família por acaso. Você não casou com esse homem por acaso, com essa mulher por acaso. Você não tem esses filhos dessa maneira, com esse temperamento por acaso. Aleluia. Tudo está aonde deveria estar. Está no prumo. O Senhor está com o timão na mão. Não há acaso para nós. E se Deus permite você passar por essa tempestade, tem um propósito. E pode ter certeza, pastor, que não é para te destruir. Não é para que você vai ser para o seu naufrágio, para sua queda. Não, mas é pelo contrário, né? Você e eu passamos por essas tempestades. O Senhor permite que nós passamos por essas tempestades. E eu aprendi isso a dura penas. E depois que eu me entreguei, que eu vi a gloriosa mão de Deus sendo manifesta na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha casa, do meu lar, do meu marido, dos negócios da casa, da administração, dos recursos que entram na casa. Quando eu compreendi e tive fé que há um Deus soberano sobre todas as coisas, eu entendi que essa tempestade é para tonificar, é para animar, é para acalorar, revigorar a nossa fé, para que nós tenhamos um profundo e majestosa experiência com Deus. Porque quanto mais alto é o mar, maior é a bênção que Ele está preparando para nós. Isso é de fato, né? Não é para deixar a gente chorosinha, não, desanimado, acuado lá naquele cantinho, não é nada disso. A tempestade, ela não é para te deixar fragilizado, mas para lhe dar uma perspectiva, um fortalecimento, uma experiência nova com Ele. O Senhor, Ele permite essa tempestade, querido, porque Ele quer se achegar ainda mais perto de você. Ele tem muito mais para você. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça o sofrimento dos seus filhos. Tá sofrendo? Aguenta firme, pois o Senhor não vai desperdiçar nenhuma lágrima, nenhum sofrimento. Ele desperdiça do seu filho. Amém? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê lá no verso 35 que antes disso, o que estava acontecendo? Jesus passou o dia inteiro, gente, ensinando daquele barco. Se a gente olhar para os capítulos anteriores, o 3, o 2, a gente vê que Jesus passou ensinando as parábolas. Ele subiu lá no barquinho,
né? E aí, para reverberar mais a voz dele, porque não tinha microfone, ele falava do barquinho, ele ensinava, ele passou o dia inteiro ensinando aquele povo, os discípulos ali com ele, né? E ele aproveitou a reverberação dali da água, para que a voz dele pudesse alcançar o máximo de pessoas possíveis ali. Então ele estava cansado, porque Jesus, ele é plenamente Deus, mas também ele é plenamente homem. O cansaço pegou Jesus ali, ele estava cansado, né? E ele ensinou o dia inteiro. Olha o verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Já tarde, já estava anoitecendo. E ele deu uma ordem. Ele não falou assim: olha, vamos ver se a gente vai. Não, ele falou: passemos para outra margem, não é? E aqui, esse texto, ele tá composto por 3 perguntas. E se a gente conseguir responder as 3 questões desse texto, nós vamos, ao invés da gente ter medo, nós vamos ter fé. Ao invés da gente pensar que estamos sozinhos, que o silêncio de Deus está assolando a nossa alma, nós vamos ver a ação de Deus silenciosamente agindo sobre as nossas vidas, né? Primeiro foi a pergunta dos discípulos a Jesus, o assombro dele. Gente, a morte carrancuda na frente desses homens, não é? O que? Senhor, né? Não te importas que nós pereçamos? Olha o assombro, né? A outra pergunta foi de Jesus aos discípulos, né? Jesus perguntando para ele no verso 40. Olha o verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a outra pergunta, a terceira pergunta, foi entre os discípulos: quem é esse? Quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Queridos, a primeira coisa não estava bem resolvida na cabeça daquele homem, daqueles pescadores. Primeiro, por que não estava resolvida? Porque quem mandou eles ir para outro lado foi Jesus. Ele estava obedecendo uma ordem. E quem disse para você e para mim que quando nós estamos direitinho obedecendo, estamos na direção de Deus, sabe? Somos dizimistas, somos pessoas que estão encurvados diante da majestade de Deus, fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor. Quem é que disse que nós estamos nós somos inabaláveis, né? Que os problemas não podem vir até nós? Quem disse isso? Aqui está muito claro, né? Eles estavam obedecendo uma ordem, diferente de Jonas, né? Jonas, ele estava como? Jonas, ele estava fugindo. Deus manda uma tempestade para acolher, né? Para trazer Jonas de volta. Mas aqui não. Aqui, Jesus falou: atravessemos para outro lado. Atravessemos a margem. Então eles não estavam entendendo como conciliar, não é? A aparente tempestade, né? Se eles estavam obedecendo a Deus, obedecendo a ordem de Deus. Querido, o problema pode chegar mesmo você estando no centro da vontade do Senhor. Mesmo você obediente, mesmo você estando ali fazendo tudo para agradar o Senhor, né? No cuidado seu com os seus negócios, no seu cuidado como mulher, como esposa, como filho, como mãe, não é? Você fazendo tudo conforme a vontade do Senhor. Os problemas também podem chegar até você. Isso não diz, essa circunstância não vai impedir quem Deus é na sua vida, não vai anular quem Deus é na sua vida. Glória a Deus. E conciliar também a demora de Jesus. Eles estavam falando: meu Deus, acorda, né? Eles estavam vendo a carranca da morte. E quem está vendo a carranca da morte tem pressa. Quando você está diante de uma situação, né, um problema terrível, a conta você tem que pagar ali amanhã. E como que fazer? Então, quem tem pressa, né,
quer a resposta do Senhor na hora, para já. E como que acontece isso, querido? E por que acontece isso, né? Essa pressa que a gente tem, como se Deus não tivesse no controle das coisas. É muito fácil a gente lembrar de Marta. Marta perdeu o irmão estava doente. Jesus estava distante. Ela manda um comissário chamar Jesus. E é interessante que o recado que Marta dá, ela diz para o comissário, ela não diz assim, fala para Jesus vir, porque Lázaro está doente. Não, ela dá um recado para o comissário assim, fale para Jesus que aquele que ele ama está enfermo. Porque quem ama tem pressa em atender, não é? Tem pressa em socorrer. Então Marta, ela apela para o coração, né? Para a amizade que Jesus tinha para Lázaro, com aquela família. Ela apela pelo coração, Senhor, olha, eu que te amo. Quantas vezes a gente não chega assim diante de Deus, né? Senhor, eu te amo tanto, Senhor. Senhor, o Senhor é o amor da minha vida, o Senhor é o centro, o Senhor é a razão da minha existência. Quanta renúncia, né, que você já renunciou por amor a esse Deus. E você se vê diante de uma situação que você, meu Deus, o Senhor não está me vendo, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me ama. Olha, eu estou perecendo. Foi isso que os discípulos estavam diante da morte. Eles eram um homem que entendia de barco, de pesca, de mar, de ventos. E eles estavam sem condição de resolver. E ali vê o silêncio de Jesus. E ali diante do silêncio de Jesus, eles acreditam que Jesus não tem o poder. Não tem o poder sobre aquela situação. E Jesus, para Marta, Jesus espera 4 dias. E por que 4 dias? Para salvar, né? A pressa de Marta não acelerou Jesus. Os rabinos da época, queridos, eles acreditavam que até 3 dias, um servo de Deus, como Eliseu, poderia ressuscitar uma pessoa que havia morrido. 3 dias, mais que 3 dias, só se o próprio Deus estivesse presente para fazer. Foi por isso que Jesus esperou 4 dias, porque ele mandou responder para o comissário, fala para Marta que essa morte era para a glória de Deus. Ele não morreu, né? Essa morte é para a glória de Deus. E ali Jesus chegou e ressuscitou o próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus, não homem entre os homens, mas Deus entre os homens. Ele que ressuscitou. Então, o silêncio de Deus, muitas das vezes a gente pensa que é maior que o nosso problema. E às vezes parece mesmo. Tantas pessoas, a gente tem tantos exemplos que parece que Deus não está agindo. O silêncio de Deus, não é? Deus está quieto. Deus, além de estar quieto, Ele não está agindo. Jó passou pelos 5 pilares, né, da destruição da vida dele. Parece que Deus não estava olhando para ele. Ele perdeu todos os filhos. Ele perdeu a saúde. Ele perdeu a amizade dos seus companheiros. E ele perdeu, não é, a companhia da esposa. E ele perdeu todos os seus bens. Ele faliu. E diante de todo desse lockout da vida, o que Jó falou, queridos? Eu posso ter perdido tudo, mas ele se escorou numa fé absoluta. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E isso trouxe vida, trouxe restauração, trouxe cura, trouxe alegria de novo para o casamento, amizade restaurada. Tudo foi novo na vida de Jó, porque ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias. É assim que a gente tem que se apegar, queridos. Aleluias. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não está no controle, mas que Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Aleluias. A gente pensa, mas será que a gente teria medo de estar nesse barquinho?
não é? Pensa bem, um barquinho pequeno, um barquinho frágil, estava de noite. E aí Jesus pergunta, por que você tem medo e não tem fé? Complicado. Muitas vezes ele está falando isso com a gente. Ô pastor Moisés, por que você tem medo, meu filho, e não tem fé? Ceia, por que você tem medo e não tem fé? Adiante! Então, vamos para nós fecharmos essa tarde com uma gloriosa chave de ouro. Aleluia. 4 razões para nós termos fé e não medo. A primeira promessa está no verso 35. Quem que estava no barco? Quem que mandou esses homens atravessar? A promessa foi Jesus, não é? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. A primeira promessa, amados, de Jesus, a promessa de Jesus, ela tem que ser realidade para a gente, não é? É a mesma coisa, promessa e realidade é a mesma coisa quando vem de Jesus. Nós temos medo porque nós duvidamos muito, pastor, que aquele que fez a promessa não tem poder para cumprir. Quantas vezes, horas a gente pensa nisso, não é? E por isso ficamos tímidos, duvidosos, trêmulos. Mas eu quero te dizer nessa tarde, querido, se Jesus te prometeu algo, vai acontecer. Aleluia. Amém? O segundo, eles deviam ter fé e não medo. Por quê? Porque Jesus estava presente. Jesus estava no barco, o Criador estava no barco. E a criatura, ela não é menor. A criatura, ela não é maior que o Criador. Aliás, a criatura não é maior que o Criador. A criatura, ela não pode derrubar o Criador, queridos. Né? O Criador estava dentro daquele barco. Jesus estava com eles naquela peleja, naquele dia tenebroso. E muitas vezes a gente tem medo e não fé, porque esquecemos que esse próprio Senhor, o nosso Criador, o nosso Redentor, Ele já nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele que prometeu. E por que a gente tem medo e não temos fé? Se nós sabemos que é o Senhor que está conosco, não é? A nossa segurança não está no fato da gente ser forte, queridos. A nossa segurança não está no fato da gente estar empregado, da gente ter um bom trabalho, né? Uma boa esposa, bons filhos. Não, a nossa segurança está ancorado na presença do Senhor na nossa vida. Não é porque os problemas também são pequenos que a gente está levando a vida de boa. Isso aqui eu consigo resolver, isso aqui é comigo. Não, a nossa segurança, ela tem que estar alicerçada no Senhor. Tem um provérbio que diz assim, cuidado para que não caia, né? Cuidado você que está em pé para que não caia, porque a tempestade chega para todos nós. E nós temos que ter essa humildade de saber que o nosso Senhor, Ele tem poder para acalmar a tempestade da nossa vida. Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é poderoso e está conosco. Ele é a nossa segurança. E a terceiro ponto, ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus, não é? Paz, amados, não é a ausência de tempestade, não é o seu controle, mas o controle de Jesus. Porque às vezes perdemos sim o controle, às vezes perdemos sim a direção. E nós precisamos imediatamente, muito, nós precisamos estar sujeito a esse Senhor, né? Estar alinhados com a sua voz. Através, por outro lado, obediência, não é? Eu estou com você, crer que Ele está conosco nessa caminhada, nessa jornada. E assim a gente vai poder, até no meio das circunstâncias difíceis, nós vamos poder tomar posse daquilo que Ele tem
reservado para nós. E quem é esse Deus? A pergunta, né? Quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Amados, esse é Jesus, simbolizado para aquele povo como o tabernáculo, simbolizado para aquele povo e para nós como a arca da aliança. O que estava dentro da arca, né? O vaso com o maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei, tudo remetia a ele. Quem é esse? É esse homem que estava com ele. É o propiciatório, né? A tampa da arca, onde a Shekinah, a glória de Deus, se manifestava. Quem é esse? Esse foi simbolizado pelo sacrifício de Israel, pelas festas de Israel, pelo sábado. Tudo isso era sombra dele. Era esse que estava com eles no barco. Era o Criador. Ele é a realidade. Quem é esse? Esse é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sobre lei para ser nosso Redentor. Quem é esse? Esse é o Verbo eterno, pessoal, divino. Quem é esse, pastor? Esse é aquele que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é esse? Esse Jesus é aquele Cordeiro que Deus tira, que dele tira o pecado do mundo. Esse é o Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Quem é esse? Esse é o sol da justiça, é a estrela da manhã. Esse é o Cordeiro que foi morto, mas agora está vivo. Vivo pelo século dos séculos. Quem é esse, amado? Esse é o pão da vida, que dá vida eterna. Esse é a fonte da água da vida, que quem toma dessa água nunca mais terá sede. Quem é esse? Quem é esse que estava no barco? Quem é esse? Esse, querido, esse é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é esse? Esse é o Supremo Pastor que dá a vida por suas ovelhas. Quem é esse? Esse é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Quem é esse, amados? Esse é a videira verdadeira. Nós somos o ramo. E nós enxertados nesta videira, querido, ele poda, ele conserta para que a gente dê frutos e frutos e frutos. Quem é esse? Esse é Jesus de Nazaré, que veio como servo, mas voltará como cordeiro, como o leão de Judá, como o leão que vai pegar a sua igreja e vai levar para junto dele para o novo céu, uma nova terra. Queridos, esse Senhor, essa identidade tem que estar dentro do nosso coração. Nos momentos de aflição, nos momentos de temor, nós não devemos questionar, mas nós devemos clamar para a presença desse Senhor para a nossa vida. Entender, não é? Entender, clamar mesmo, para que Ele cale, para que Ele emudece as tempestades, porque só Ele tem o poder. E esses homens aqui, diante dessa cena, né, dessa noite tenebrosa que eles viveram, quando eles chegaram da outra margem, porque eles chegaram na outra margem, eles chegaram do outro lado, e ali tinha um cemitério, né? Esses homens, eles aprenderam muito com Jesus durante a noite, o dia anterior. As parábolas todas foram ensinadas para ele. Mas agora eles veem que não é só um Deus que ensina, mas é um Deus que age. Ele sacudiu o inferno naquele amanhecer. Ele atravessou do outro lado, havia um cemitério e tinha um endemoniado, com uma legião de demônios. Um homem todo machucado, sangrando, com pedras, feridos com pedras. 6.000 demônios sobre esse homem, ali onde criava porcos. O que Jesus fez? Jesus
expulsou os demônios daquele homem. Então esses discípulos viram que ele não tinha poder só na natureza, mas ele também tinha poder no inferno, nos demônios. Quem é esse, amado? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é Jesus de Nazaré. É esse Deus que nós temos que nos envergar. É esse Deus que nós temos que adorar. É esse Deus que nós temos que buscar a presença dele para dentro da nossa vida, da nossa casa. E anunciar esse Deus maravilhoso, extraordinário, soberano. Esse Deus, nada é mais importante do que esse Senhor. Aleluia. Não existe nada melhor do que esse Senhor. Querido, se envergue diante desse Deus. Busque a presença desse Senhor. É para Ele. Pare de olhar para a tempestade, para o problema. Olhe para esse Senhor que tem poder sobre a tempestade da tua vida, sobre o tormento da tua alma, sobre o ferimento do seu corpo, sobre a dor do seu corpo, sobre os seus ossos, o seu sangue, a sua mente. Ele é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o príncipe da paz, o conselheiro. Esse Deus que tem poder no céu e no inferno. Amém? Que você possa tomar posse dessa verdade. E que você pare de adorar deuses estranhos, deuses feitos por mãos humanas ou feitos no laboratório do coração do homem. Que você possa se envergar diante do verdadeiro Senhor da tua vida, o Criador do céu e da terra, e que registrou tudo num livro para que você tomasse posse dessa verdade. Em nome de Jesus, para de brincar com esse Senhor, para de brincar de ser crente, para de brincar de religião, de espiritualidade, e se renda ao Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus, o Deus de Israel, o príncipe da paz, em nome de Jesus. Aleluia. Creia. Aleluia. E você será campeã. Creia e você será campeão. Lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerão, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia. E vencerão com eles todos os que nele crê. Amém? Que Deus abençoe você. E tome posse desse louvor. Seja campeão em Cristo Jesus. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível
Aleluia, Senhor. O que te faz imbatível, a marca que te faz imbatível e mostra o teu valor, querido, é a fé. A fé nos faz, não é? A fé nos mostra-nos o nosso valor, não é? E é diante das tempestades, não é? Não é quando as coisas estão indo muito bem. É quando a gente está no olho do furacão, quando o parafuso aperta. É ali que vai sair alguma coisa. Ou sai azeite, ou sai amargura. Não tem jeito, não é? Então, se você se alimenta com a palavra, se você se alimenta de fé, se você desenvolve a sua salvação, se você persevera, né? Ali na carta de Pedro 1:5 diz que a gente precisa colocando um pouquinho de fé e perseverando, um pouquinho de fé e tendo conhecimento, um pouquinho de fé e tendo piedade, e colocando um pouquinho de fé e tendo amor, não é? Na hora que vem o furacão, na hora que vem as tempestades, a gente derrama óleo, querido. A gente derrama perfume. A gente derrama esperança, mansidão, longanimidade, bondade, esperança. A gente derrama aquilo que a gente bebe. Então eu quero dizer para você que está passando um momento muito difícil aí, não é? Creia nesse Senhor que é todo poderoso. Creia. A Bíblia não é só uma mensagem escrita, não. É um Deus que age da mesma forma. O Deus de ontem é o Deus de hoje. E Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu problema, Ele sabe o estado que você está. Vem para Jesus Cristo de verdade, de uma vez por todas. Renuncie todas as doutrinas, todos os deuses, né? As coisas terrenas desse mundo e se apegue na palavra dele. Eu sou o que sou. Eu sou Jesus Cristo, o seu Redentor. Amém? E seja campeã, porque não tem outro jeito de ser, não é? A alegria, a paz que excede todo entendimento. Não tem jeito de ser diferente. Você vai ver um novo de Deus. Você vai viver novidade de vida. Amém? Eu quero deixar um beijo aqui para Tia Maria Sinoca. Linda suas palavras, sobrinha. Deus te abençoe. A Dalva, minha tia querida também. Uma tia linda, né? Ela também tá com a gente, sempre tá com a gente, a Dalva, Márcia, Eugênio, um prazer ouvir vocês. Obrigado, Marcinha, um beijo grande para você. Valdinei Ramos está assistindo também, está com a gente. Continue conosco, Valdinei. Tem muito mais aqui, viu? Roberta Sinoca, um grande beijo, querida. Que Deus te abençoe. É nessa pegada, Roberta. É nessa pegada, Maria. É com Cristo Jesus na nossa vida. É Ele que faz o novo na nossa vida. Amém? E a gente vai continuar com a programação. Hoje nós temos, pastor, aí a Papo na Palavra, às 7 horas, na TV, não é? Isso. E às 6 horas aqui na rádio é uma ministração do pastor José Brandão, um grande pastor, um pastor que eu tenho grande admiração. Ele é da Bahia, né? Isso, Bahia. E Feira de Santana. Feira de Santana, exatamente. Estava tentando lembrar. Isso mesmo. Às 7 horas, Papo na Palavra com o pastor Paulo Fernando. É isso? Isso. Você vai estar junto também? Estamos juntos. É? Estamos junto e misturado. Junto e misturado, o pastor Moisés e o pastor Paulo Fernando às 7 horas no Papo na Palavra. É um momento muito especial e eu convido vocês para estar com a gente. Tá bom, querido? Um beijo grande, uma tarde maravilhosa e que você creia no Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Que Deus abençoe. Desejo de te adorar, Senhor.